ela tem um caminho para dar certo, mas ela tem que conseguir sobreviver essa turbulência, esse Precisa maremoto. contar com a ajuda da Europa, dos Estados Unidos, precisa contar com a ajuda ali, porque, bom, o Trump também estava falando que os Estados Unidos estava sinalizando que ia diminuir ali a ajuda à Ucrânia, não é? Isso. Mas hoje mesmo o Trump já recuou e falou assim, não, eu sei que muitos aqui, americanos, não concordam, a gente está gastando nosso dinheiro em ajudar a Ucrânia, mas nós temos que reconhecer que eles são corajosos, são brave. E ele está fazendo isso em parte porque ele está cansado do Putin não corresponder às demandas que ele quer acabar com a guerra e falar que ele acabou com a guerra. O que é um objetivo nobre, realmente, mas você precisa combinar literalmente com os russos. E combinar com o Putin não parece fácil, porque o Putin não tem nada a perder. E muita gente, mas isso não desgasta a Rússia? E essa é uma discussão complexa, porque sim, uma parte da Rússia está sendo desgastada, a economia russa está sofrendo, né? Ela está se deteriorando, mas alguns estudos dizem que ela tem pelo menos mais, 24 meses de gás para continuar desse jeito. Esse é um ponto. Por outro lado, o regime do Putin, ele se consolidou com a guerra. Porque ele abriu mais benesses do Estado para novos oligarcas. Então, muito mais gente ganhou mais dinheiro com a guerra porque começou a mamar ainda mais nas tetas do Estado. Então, esse grupo ganhou. Os antigos oligarcas também ganharam. As regiões mais pobres da Rússia, elas estão ganhando porque elas estão recebendo um dinheiro para o alistamento militar. Porque ele não está convocando o cara de Moscou, São Petersburgo. Ele está convocando o cara das regiões distantes, pobres, e está dando um dinheiro que eles não tinham. E um dinheiro para as famílias quando ele é morto. Se ele é morto em guerra. E aí a família vai lá e compra uma casa. Então, assim, tem setores da sociedade russa que não estão indo mal com a guerra. Estão se dando bem. Entendi. Todo o aparato de defesa, toda a indústria bélica. Óbvio, tem outras partes que vão mal. Por exemplo, você tem um monte de financiamento do mercado financeiro para a indústria bélica. Tem o isolamento também do resto do mundo. Com certeza, né? Vários dos russos de classe média alta e os ricos perderam o acesso de viver na Europa, de viajar, de ter uma vida aceita melhor do que na Rússia. Eles perderam esses benefícios. Sistema bancário. Toda a vida deles virou um problema. Mas, por exemplo, esses financiamentos do mercado financeiro para a indústria de defesa, isso é um grande esquema de pirâmide. Porque você está emprestando esse dinheiro para uma guerra. E se um dia virarem e falar parou a guerra, essa indústria de defesa nunca vai repagar esses empréstimos, entendeu? Então o cara empresta um pouco hoje, aí o cara paga um pouco de volta, mas aí ele já tem que pegar o próximo empréstimo. É uma grande pirâmide gigantesca que vai arrebentar com o mercado financeiro russo, se depende da guerra. A guerra não... o setor bélico russo não vai desacelerar por completo mais. Mas mesmo assim ele não vai conseguir repagar essas coisas. Então, o Putin está mais fortalecido e ele trouxe um argumento para a mesa que é tipo uma guerra ou uma luta de alma da Rússia. Ele trouxe uma razão. Qual que é o objetivo dos russos? Cara, agora o nosso objetivo é reconquistar o nosso espaço geopolítico no mundo. E essa luta começou agora. E essa é a nossa grande luta. Então, ele criou um ethos ali de existência, de grandiosidade, de um objetivo maior a ser almejado. Mas isso passa por destruir o povo e identidade ucraniana? É meio... Passa. Porque ele vendeu que, esses caras são... Eles, na verdade, são nós. Não tem separação entre eles e a gente. Eles foram sequestrados por um grupo de líderes fantoches do Ocidente, que estão sendo financiados por Ocidente para criar uma discórdia com o povo irmão nosso. E esse é um dos erros, inclusive. Não é só que ele vende isso como uma propaganda, uma narrativa. O Putin realmente acreditava nisso. Ele achava que ele ia chegar com os tanques dentro da Ucrânia
E, sei lá, 60% dos ucranianos iam Iam, falar: bem-vindos. fomos salvos, ainda bem, você chegou. E não foi isso que aconteceu. Então, ele esperava isso, ele esperava que o Ocidente não fosse ajudar a Ucrânia, que a disposição fosse realmente se cansar. Nessa aposta, talvez ele está ganhando alguns pontos com a dúvida dos Estados Unidos, mas também, ao mesmo tempo, ele não dá o que o Trump quer, Aham. e o Trump também já está falando, não, eu vou mandar mais armas. Porque teve uma discussão agora que não ia mandar umas armas, ninguém sabe quem bem disse que as armas não deveriam ir, o Pentágono, não se sabe quem dentro do Pentágono. Aí o Trump falou, não fui eu. E aí agora ele veio ao público e falou, não, eu inclusive estou autorizando a enviar mais armas, não só aquelas que já tinham que ter chego e não chegaram, Aham. agora mais. Então, A galera da Ucrânia queria uns mísseis também pra se isso, defender, os né? Patriots. Isso, os Patriots. E aí, assim, o que está acontecendo? Ele apostava numa coisa e ele acha que essa coisa é real. E ele não é um cara que enxerga e fala assim, meu, uma minha identidade tem que existir separada da minha. O mundo tem espaço para os fortes. E quem são os fortes e grandes? Os Estados Unidos, a China, eu, talvez os persas, os turcos, Aham. talvez uma Alemanha, ele respeite, uns ingleses, o Japão. Mas assim, ele não acha que tem que ter, sei lá, Bélgica, Lituânia, Entendi. Finlândia. Ele não enxerga o mundo desse jeito. E o que me parece é que com isso ele criou uma narrativa para movimentar a nação por uma direção. Isso não exclui que ele vá tentar o próximo país em breve. Entendi.